Olá, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei a que horas que você vai assistir esta live, mas quero chamar uma atenção para você, uma questão de 15 minutos aproximadamente, para falar para você a respeito da palavra de Deus em relação à disciplina com os filhos. Na época em que estamos vivendo, numa geração que precisamos ter a direção do Senhor. Em Efésios, capítulo 6, e versículo de número 4, ele nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essas são as recomendações de Paulo. Então, eu entendi, observei aqui, pelo menos 3 recomendações que Paulo faz na disciplina dos pais aos filhos. A primeira, por exemplo, os pais não devem provocar a ira aos filhos, porque pais que provocam a ira aos filhos não têm autoridade, ou seja, bate de frente com os filhos. Em segundo lugar, os pais devem criar os filhos na disciplina, ensinar o seu filho, não deixar crescer para ensinar, porque a árvore ela só vai crescer reta quando você desde pequena árvore, começar a ajustar a árvore para que não cresça torta. Em terceiro lugar, os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor, Efésios 6 e 4. O que é isso? Na disciplina, no aconselhamento, na direção de Deus. Porém, eu, pastor Walter Barreto, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério Belém, eu tenho 16 recomendações para você ensinar aos seus filhos. Em primeiro lugar, não terceirizar a criação, seja para avô, seja para os avós, seja para tios ou parentes, seja de qual for o grau, e principalmente para pessoas na rua, para pessoas que você não tem uma intimidade, para pessoas que você não conhece, e para as redes sociais, certo? Não terceirize os seus filhos. Em segundo lugar, repreenda quando precisar. Não ache graça em algo que está errado, mas procure repreender, procure disciplinar, você só vai ganhar. Em terceiro lugar, terceira recomendação do pastor Walter Barreto, não deixar mentir, porque quem mente, a Bíblia diz que é filho do diabo, e você não é filho do diabo, você é uma criação divina, e naturalmente posso estar falando até com os filhos de Deus aqui. Posso não, estou falando com os filhos de Deus. Aleluia por isso, glória a Deus. Tem um ditado aí fora que diz no mundo que a mentira só se torna verdade quando alguém acredita nela. Naturalmente, se alguém mente, vai crescer mentiroso. E a mentira muitas vezes, como diz por aí, ela tem perna curta. E é desagradável quando alguém é pego em uma mentira. Tem pessoas que mentem tanto que acaba acreditando na sua mentira. Terceiro, em quarto lugar, se aparecer com dinheiro ou objeto que não seja seu, saber qual a procedência do dinheiro e do objeto. Como é que pode uma criança, um adolescente, um jovem que não trabalha, aparecer com bicicleta, aparecer com tênis, aparecer com relógio, com outros objetos, com dinheiro, e os pais não estão nem aí? Tem que ter uma procedência. Qual foi essa procedência? Procure saber de onde foi essa procedência, porque é errado, não existe isso. Uma pessoa que não trabalha aparecer com tudo isso aí. É a mesma coisa que você está passando na rua e o mendigo oferecer para você um anel de brilhante. Está errado, né? Em quinto lugar, não achar graça a se falar palavrão, certo? As crianças falam palavrão. Mas por que criança que fala palavrão? Porque os pais falam palavrão. Palavrão, meus amados irmãos,
o ouvinte só traz maldição. E às vezes a criança fala um palavrão, às vezes errado, e acham graça, e às vezes não corrige e ensina a falar o palavrão certo. Não faça isso, você pode ter um problema lá na frente. Eu costumo dizer para os cristãos, na igreja que eu dirijo, se você tiver coragem e tiver um papagaio, traz ele para a igreja. Por quê? Porque o papagaio fala aquilo que ele ouve. Em sexto lugar, em sexta recomendação, observar as amizades. Cuidado com as amizades com dos seus filhos. A Bíblia diz que as maus amizades corrompem os bons costumes. Se você está ensinando bons costumes para os seus filhos, então cuidado para não perder com a amizade. 7. Recomendação, não dormir fora de casa. Cuidado, não deixe seu filho, sua filha, seja criança, seja adolescente, seja jovem, dormir fora de casa, porque você não sabe os parentes dessas pessoas, você não conhece, às vezes, o marido, a mulher, um irmão, um tio, alguém que tem nesta casa. Isto eu recomendo para qualquer pessoa. Oitava recomendação, acompanhar o andamento na escola, boletim e reuniões dos pais e mestres, certo? Isso é importante, você acompanhar, saber como é que está o seu filho, o rendimento dele, para que lá na frente ele possa ter condições de passar até no concurso público. Ou se ele vai para a escola, ou se ele bola aula, certo? Então é importante você participar, principalmente nessa época de pandemia, né? Ou seja, nessa época está todo mundo em casa, mas mesmo assim é importante, porque as crianças a escola está ensinando através das lives. Participe do seu filho. 8º, nono, ensinar a orar e ser grato a Deus. Hoje, as crianças esquecem de Deus. Essa geração está esquecendo de agradecer a Deus. Olha, hoje, só pelo fato de você ter saúde, só pelo fato de você ter um emprego, você já é feliz, certo? Você já é o motivo de você agradecer a Deus. Ensine o seu filho a agradecer a Deus quando vai nas refeições, agradecer a Deus no deitar, agradecer a Deus no levantar. Ensine ele precisa dos seus ensinamentos, certo? Ensine o Pai Nosso. Eu ensinei meus filhos ao Pai Nosso em primeiro lugar. Hoje, eles oram, os meus netos oram. É importante você ensinar os seus filhos ali no temor da palavra do Senhor. 10º, ensinar a respeitar idosos, gestantes, professores, pastores, autoridades e superiores hierárquicos. Essas pessoas que não respeitam, esses jovens que não respeitam, esses tipos de pessoas que eu falei agora, naturalmente são pessoas que não respeitam os pais, já começam de casa, certo? Até mesmo não respeita pastor, não respeita mais ninguém, não respeita a autoridade, vai trazer problema para você. E olha, por favor, não me interprete mal. Se continuar assim, você vai visitá-lo na cadeia. E não é isso que você quer fazer. É importante você acompanhar ele na igreja, fazer e ensinar no temor da palavra do Senhor. Até mesmo nas vagas de idosos, certo? Ensine, não dê mau exemplo. E o maior ensinamento que se pode existir é dar os bons exemplos. Imagine um pai com uma lata de cerveja na mão. Imagine um pai ou uma mãe com um cigarro entre os dedos. Imagine um pai ou uma mãe bebendo, certo? Imagine isso. E ele dizer para seu filho assim: olha, o dia em que eu pegar você bebendo, o dia em que eu pegar você fumando, eu viro a mão na sua cara. Isso é mau exemplo. Isso não é exemplo. Entendeu? Então ensine os seus filhos. 13º
recomendação. 13ª recomendação. O que nós vamos pedir nessa recomendação? Ensinar nessa recomendação. Ensinar a dobrar a roupa de cama, comer de boca fechada, não falar de boca cheia, ter educação para comer, não limpar a boca na toalha da mesa, nem na manga da camisa, escovar os dentes, lavar o rosto quando levantar, dar tarefas, estender a toalha molhada após banho, cuidar da sua roupa, zelar pelos seus brinquedos, objetos. Quando estiver na casa de outras pessoas, até mesmo parente, ter a devida educação, o comportamento. Tudo isso é importante. Você não vai ter problema lá na frente. Se você não se preocupar com isso e deixar passar batido, porque, meus amados, ouvintes da palavra, criar é a situação mais difícil que se tem. Ter filho no mundo, colocar no mundo é mais fácil, mas criar é difícil. Porém, lá na frente, você vai ver um grande resultado. Gálatas 6:7 diz, o que você semear, isso você vai colher. Se você semeia vento, naturalmente vai colher tempestade. Se rompe o muro e uma cobra será picado. Certo? Então, ensine para você colher bons frutos amanhã. 12ª recomendação, usar os devidos vocabulários. Com licença, muito obrigado, certo? Parece que isso se perdeu, não existe mais. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, não usam mais esse vocabulário, mas ensina como você foi ensinado, criado, ou seja, se você teve uma boa educação, certo? Ensine, embora que você não tenha, mas é importante, é um dever dos pais ensinar os seus filhos. Ensine a lhe agradecer, ensine a respeitar a filha do idoso, a filha do idoso, ensine a respeitar a vaga do idoso, ensine a agradecer, com licença, muito obrigado. 13ª recomendação, ensinar a usar os vestes com trajes decentes. Se você coloca na sua filha, seja pequena, seja criança, seja adolescente, roupas indecentes, naturalmente, ela lá na frente, ela vai continuar vestindo roupas indecentes, certo? Então, se você tem moral, se você tem uma formação, faça isso, ensine ao traje. Eu costumo dizer que as pessoas se apresentam nas roupas, as pessoas se apresentam na música que ouve, na roupa que veste, na sociedade que vive, no vocabulário que se fala. Eles estão se apresentando quem eles são, no tipo de sociedade que vive. As pessoas se apresentam assim. Não precisa se apresentar, eu sou fulano, ciclano e betânia, não. Porque uma pessoa que se traje indecentemente, uma pessoa que bate de frente com um idoso, uma pessoa que ouve músicas pornográficas dentro da sua casa, certo? Ela está se apresentando quem ela é, né? Não respeita nem mesmo a família, com criança, com meninas, com meninos, ouvir uma música indecente dessa. Então, ensine a ser uma pessoa de moral, ter moral. 14ª recomendação, tipo de música que ouve, onde ou está navegando, o que está se conectando, com quem está se conectando pela internet. É por isso que está acontecendo muitas situações aí, com meninas de 8, 10, 12 anos, porque os pais não estão conectados com eles e não estão monitorando com quem está falando. É importante, principalmente numa época de hoje. 15ª recomendação, observar se na calada da noite está na internet. Às vezes você dorme e aí seu filhinho, sua filhinha levanta bem aí de pontinha do pé,
entra na internet e você não sabe com quem essa pessoa, com quem está falando. 16ª recomendação: não desista de ensinar, certo? Não desista de ensinar. Não abaixe as guardas, não jogue a toalha, mas ensine, porque mesmo o adulto, ele vai precisar do seu ensino. Mesmo quando for pai, mesmo quando for avô, ele vai precisar dos seus ensinos. Ensinar é algo muito importante, e principalmente quando você ensina no seu exemplo. Melhora de bons exemplos. É lógico que, infelizmente, tem muitos pais aí que não têm bom exemplo. Leva filhos para o abismo. Se ele está no abismo, leva os filhos também para o abismo. Leva a família para o abismo. Mas não se canse de ensinar, porque ninguém cresce da noite para o dia. Você pode nascer, ou seja, você nasce da noite para o dia e do dia para a noite. Mas o crescimento demora tempo. O crescimento demora anos, certo? Então não desista, porque eu costumo dizer para meus filhos: aprendi a ganhar e a perder, mas a desistir nunca. E para finalizar, 17ª recomendação: consertando criança para não reformar homens. Deus abençoe. Até a próxima live. Mais uma vez, eu sou o pastor Walter Barreto e estou aqui para trazer palavra de Deus para você. Beijo, Deus abençoe.